Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Tideli Santos, a experiência de viver outdoor. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Décor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. Quem nunca viveu certa tensão quando decidiu construir ou reformar? A Mais Bonito Construções foi criada para atender os clientes e profissionais mais exigentes. Porque mão de obra não pode ser um problema. Mais Bonito Construções. Arte em transformar. Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, no cenário, nós temos a Porto Belo Shopping e dois convidados. Eu vou dizer que convidados sim, porque o Álvaro Guilhermo, que está sempre com a gente, mas quase sempre nos bastidores, e a Adriana Paiva. Super prazer estar com vocês. Prazer. E hoje a gente vai falar sobre a experiência recente em Helsinki. Vamos? Exatamente. Foi inesquecível. Helsinki realmente é uma cidade surpreendente e foi muito intensa essa viagem. Eu estava até falando para o Cláudio, porque é tanta coisa para conhecer, para visitar e a gente mergulhar nesse universo da arquitetura, do design, o que se tornou a cidade em 100 anos, né? A cultura, o quanto eles valorizam a cultura. Helsinki é considerada a cidade que mais lê no mundo. Então eles dão um incentivo à leitura, e leitura é cultura, e aquele povo é amável, culto, os edifícios incríveis. Então realmente foi uma viagem inesquecível. A Adriana resumiu super bem, né? Ela, como arquiteta, ela sempre teve esse olhar e essa síntese que ela fez é exatamente o motivo da viagem. De forma rápida, sucinta, a cidade já foi da Suécia por muito tempo, depois da Rússia. Essa briga entre Suécia e Rússia tem um ecletismo ali na cidade que não era identidade local. Com apenas 100 anos, como a Adriana falou, resolveu se transformar num país, uma cidade exemplo. Um arquiteto renomadíssimo como Alvar Aalto trouxe um novo olhar para o futuro, que é hoje, que está acontecendo. 650 mil habitantes, a biblioteca tem 500 mil visitantes mês, que é praticamente a cidade inteira indo todo mês para lá, né? Então você vê.
é um país feliz, né? O número 1 em felicidade. E essa arquitetura contemporânea que é uma referência, por isso se tornou também a primeira capital mundial de design. Né? Foi uma escolha interessante, você sempre gosta de dizer que tem, procura uma similaridade com a nossa região isso, também, né? Onde você tem a Porto, Mar, né? Tem essa relação também no contexto geral dessa viagem, para que a gente naturalmente traga também referências, né? Mexe muito com a gente, com a cabeça, com as referências, com o que vai usar na frente. Mexe bastante. Primeiro que a mente abre absurdamente, porque você vê referências arquitetônicas, como nos projetos de Álvaro Alto, a visão que ele tinha há anos, há décadas atrás. Hoje a gente utiliza o que ele já pensava lá atrás. Então, são ideias, projetos, design que estão super atuais. E essa imersão, como o Cláudio falou, entre o antigo e o moderno inserido na paisagem e a harmonia dos projetos, o cuidado que eles têm em inserir um novo projeto dentro de um entorno antigo, é incrível. Foi o que o Álvaro comentou agora, foi difícil realmente a gente conseguir conciliar tudo nos dias que nós estivemos lá. A sensação era, será que dá para ficar mais um dia, mais 2 dias, para poder ver mais? E eu estava comentando com o Cláudio, com o Álvaro, agora antes de começar a entrevista, o quão intensa foi essa viagem, que é uma viagem longa, o destino é distante, o fuso horário de 6 horas impacta bastante, e uma curiosidade, anoitece por completo 11 e pouco da noite, e 3h10 da manhã já começa o sol raiar. Então, são 4 horas apenas de noite. E até isso influencia, né, no nosso corpo, na nossa mente. É tudo muito diferente e vale a pena. A distância, o fuso horário, essa diferença climática para a gente de termos apenas 4 horas por noite. E Helsinki foi incrível, vai deixar muitas saudades e aquela sensação de querer voltar para ver mais. Mas eu queria chamar a atenção para algumas edificações que para a gente chamou também a atenção, como por exemplo a própria Biblioteca Central, não é? Sim. É uma edificação incrível e ali parece que essa combinação de madeira com... Na minha visão, primeiro quando você chega, a arquitetura te impacta, porque é um vão livre absurdo, ondas, sinuosidades na fachada, e foi muito bacana porque nós fomos visitar a biblioteca de dia com um pouco nublado. E no mesmo dia nós pegamos uns patinetes, exploramos a cidade e fomos até a biblioteca no pôr do sol, que foi uma das imagens mais incríveis da minha vida. Ver o sol se pondo, isso já deve ser 8, 9 horas da noite, e aquele dourado na fachada e fazendo sombras. Realmente aí você olha e você fica ali viajando naquela arquitetura, naquele design, como é que a mente humana conseguiu criar aquilo tudo e ser funcional. O lugar por dentro é incrível, extremamente agradável. Projeto espetacular. Projeto do Ala Arquitetura, hoje um dos maiores escritórios do mundo, calculado essa incidência solar, como o Álvaro Alto também no estúdio dele, porque é tão raro o sol, né? A gente pegou sol o dia inteiro, porque marcamos essa ida exatamente que é o único momento que a gente pode visitar. Os outros meses são tudo noite, então essa biblioteca ela foi realmente pensada para isso. Parece um grande navio levando, né, a ideia de um navio levar as ideias, levar o conhecimento. Eu digo que é mais uma midioteca, porque você tem tudo que não é apenas livros, não é o biblio apenas, né? Tem música, tem instrumentos musicais, tem até costura, moda, tudo.
Tudo que você imaginar que você pode criar um acervo, catalogar, está lá. E eu gostei muito, duas coisas, até uma foi a Adriana que me chamou a atenção lá. Uma é a escada. O projeto da escada é muito interessante porque ela é uma escada dupla, que dá a ideia que você pode optar pela esquerda ou pela direita. Hoje, isso no mundo é uma discussão no Brasil também, né? Enorme, né? De que lado você está. Mas o único jeito de você subir é chegar no conhecimento, que é quando você chega na biblioteca, de fato, lá em cima onde estão os livros. Isso é maravilhoso, uma escada incrível. E a outra é todo o trabalho de madeira com metal que foi feito, de detalhes, de encaixe, que deixam clara a estrutura foi pensada como um projeto. E ela se opõe ao parlamento. Isso está tudo numa praça que seria como se fosse o nosso a praça do Congresso Nacional. Então você tem o Congresso, que está de um lado, e depois você tem a Justiça e o Palácio Planalto, né, aqui no Brasil. Lá eles fizeram questão, em frente ao Parlamento, ter a biblioteca, o Centro de Música e o Centro de Artes, que nós também visitamos. Ou seja, o que o povo quer, o cívico quer, é arte e cultura, não é política. Isso é muito bom. Mexe, inclusive, no ideário, né? Da própria população, sim, né? Sim. É a arquitetura influenciando. A gente tem brincado, na verdade, muito seriamente, a capacidade que tem, né, o projeto arquitetônico urbanístico de mexer com a maneira como as pessoas vivem. Álvaro Alto. Outro lugar, né? A casa do Álvaro. Eu fiquei impressionada com a arquitetura simples e esplêndida ao mesmo tempo da casa do Álvaro Alto. Repetindo o que eu falei, é incrível a visão que ele tinha de arquitetura, de simplicidade, de funcionalidade. Quando eu falo simplicidade, eu não estou dizendo que era uma casa simples, convencional. Era de linhas puras, retas, espaços bem pensados, situação da casa no terreno que possibilitasse o sol entrar, muitos vidros, e você entra na casa, você sente como se fosse uma arquitetura atual. É incrível a forma dele de pensar, porque a casa dele estava anexada no mesmo espaço do escritório, onde ele desenvolvia os projetos com a equipe dele, mas tudo integrado de uma forma natural, sem muitos elementos divisórios e, ao mesmo tempo, privacidade para o escritório dele. Eu achei incrível a utilização na fachada de uma pedra que é muito característica que ele usa. Ele usa uma pedra e depois ele usa como se fosse um tijolo e aplicado um cal por cima. E os ripados que hoje estão tão em altas, ele já usava lá atrás. Enfim, a casa dele também foi algo que eu fiquei um bom tempo lá dentro, explorando cada canto e vendo a arte. E ainda tem todo o mobiliário assinado por ele, compondo a arquitetura de interiores da casa. É esse design universal que a gente fala. Quando eu falo universal, porque você vai encontrar isso mundo afora, não é? Fora. E a gente às vezes nem sabe, né? Que às vezes eu digo leigo, né? Sim. O profissional naturalmente sabe exatamente o que especificou, por que colocou, qual foi o motivo, qual foi a motivação que levou àquela escolha. E a gente às vezes está vivenciando, experimentando essa ergonomia, esse design, sem muito saber. Não, se você pensar, você vai ver, quem lembrar de antigamente as casinhas de Natal, que apareciam nos cartões postais, nas imagens de Natal, aqueles troncos deitados. As casas eram feitas em troncos. Então, o que ele traz é um estudo da madeira. Aliás, a gente viu todos os detalhes dos estudos, porque nós fomos no estúdio dele também, é coisa inacreditável. Que é o que a gente conhece hoje como laminado, compensado, que são várias lâminas de madeira. Isso ele fez o tempo inteiro, e essa grande revolução que ele traz, né, de fazer de uma forma ecológica, porque o uso da madeira
Isso está na biblioteca, está na sauna. Aliás, a sauna é só madeira, se não me engano. E é uma referência que passou da Finlândia, passou de Helsinki. Ela toma a Finlândia, toma a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, por isso que a gente fala hoje em design escandinavo. Design escandinavo. Mas, na verdade, foi com ele que isso se inicia, esse estudo de você poder explorar ao máximo lâminas com resistência e um desenho de forma resistente, bonito, flexível, enfim, tudo isso que a gente já está acostumado do design escandinavo, mas preservando a floresta, né? Hoje a Finlândia é o maior exportador de papel do mundo, quer dizer, tem mais árvores do que antes. Pois é, novamente, nós temos falado sobre o futuro das cidades. Recentemente tivemos uma palestra sobre esse assunto, né? E a gente começa a pensar que cidades como essa já estão nessa vibe há muito tempo, não é? E a gente fala de sustentabilidade, parece uma coisa tão moderna, tão atual, e na verdade não é. É que nós, na verdade, não pensamos como deveríamos na questão do sustentável, na questão da preservação, da questão de conscientização, isso, né? A conscientização chegou um pouquinho tarde para a gente. É verdade. Né? Hoje que a gente começa a separar o lixo, a olhar mais na especificação dos materiais, torná-los mais sustentáveis, na escolha dos projetos para não ter um impacto. E eles estão nessa, né, Álvaro? Exatamente. Já há algumas décadas preocupados. Todos esses projetos foram concursos, ou seja, até a ideia, o concurso da ideia, o que é melhor para esse lugar. Entendeu? Então você decidir, como aqui seria, por exemplo, a Ponta da Praia, uma região que estava sendo revitalizada, que foi terraplanada, foi colocado uma extensão ali do mar, colocaram uma sauna, porque é uma referência do país, né? Nós estivemos lá, no meio da cidade, o que colocar ali, então uma capela de silêncio para as pessoas relaxarem, ter silêncio, né? São esse tipo de situações que faz você realmente pensar um pouco mais à frente a cidade. Senão você acaba só resolvendo o problema, né? Desde do documentário, né, na minha cabeça ficou a ideia do slow design, né? Nós estivemos em Casa Cor e uma coisa que eu percebi, né, esse ano a gente foi um pouco mais lento no observar os espaços, não é? A gente passa meio acelerado, né? E você parece, vendo algumas pessoas caminhando em exposições, a gente vê que a pessoa não para, né? Não observa muito rápido, quase a história do celular, assim, não é? Então a gente ia se desacelerar para parar um pouquinho e olhar, observar o universo, né? Tudo que está no nosso entorno. A gente tem feito muito pouco isso, na verdade, né? E quando você trouxe esse conceito do slow design, né? Me traz um pouco isso. A gente começa a observar um pouco melhor, né? Eu vi que vocês, inclusive, fizeram uma caminhada até o Design District. Sim, na verdade a gente estava no bairro, né? Nós estávamos hospedados, inseridos literalmente no bairro, sim. Que legal então, assim. E caminhar, né? A gente faz isso. Muito, mas eu acho que é isso o bom, o gostoso da viagem. É o que você acabou de falar. É o slow, é você caminhar, é você olhar um edifício, uma paisagem, um modo de vida, a população fazendo piquenique nos jardins, sabe? Desacelerar. E ao passo que a gente de carro, muitas vezes você passa, obviamente, por conta da velocidade, você não nota, não repara, não respira, não olha, observa. Então é o slow mesmo. Mas esse slow foi caminhadas assim de dias inteiros incríveis, né, Álvaro? Sim. Tinha uma coisa que isso faz muitos anos que a gente viaja junto e coincidentemente a Adriana é uma das pessoas que a gente fica mais junto e andamos mais junto, porque quando você vai em grupo, às vezes você tem que estabelecer o ritmo cada um, mas nós temos isso.
a gente tentou organizar algumas coisas para sentir a vida cotidiana. Então, por exemplo, ia almoçar comida típica no mercado municipal, que como aqui era em São Paulo o sanduíche mortadela, lá é uma sopa de salmão, por exemplo. E nós comentamos, olha, tem uma coisa que Helsinki quer ser uma cidade sem veículos e que as pessoas tenham que andar e se locomover. E uma das formas era o patinete. Aí ela falou, então, vamos andar de patinete. E lá nós vamos conhecer a cidade de patinete. Conhecemos, eu falo que essa experiência do patinete foi incrível, porque obviamente não é todo o grupo que vai. Então, o Álvaro e mais alguns colegas foram nessa proposta. Mas é incrível, aquela experiência, tudo é mágico. Desde a brisa gelada que bate no rosto, até o respeito que as pessoas têm por você andando de patinete. Eles te respeitam como um veículo. Então, a tua prioridade, os carros param, os pedestres param. Então, você sente segurança, né? A questão da cultura, mais uma vez aí sendo pontuada, é o respeito pelo próximo. É verdade. Né? E o patinete, ele trouxe essa experiência pra gente e, ao mesmo tempo, desacelerar e sentir a cidade literalmente. Desde a brisa até o sol, até você conseguir olhar os projetos, a cidade como um todo, ir pelas ruazinhas que geralmente os turistas não andam. Foi incrível também, tanto é que no último dia a gente repetiu a experiência e fomos naquele monumento... Sibelius, né? Os Sibelius, exato, que é uma arte incrível, uma escultura maravilhosa, pesa acho que 20 toneladas, acho que né? Sim. Era bem... Assim, inserida num parque, então nós fomos ver essa escultura que é belíssima também. E uma coisa a Adriana falou agora rapidamente, que é importante, a cidade cresceu, Cláudio, e no meio da cidade, que era o bairro Oriental, ficou um cemitério. E aí veio a discussão na cidade, o que se faz com esse cemitério, né? Porque está no meio da cidade, é óbvio, a cidade começou a crescer, e se enterrava ali por causa de uma igreja. Resumindo, eles resolveram abrir. E o cemitério hoje é uma praça, que é esta praça que ela estava comentando. Uma praça que o pessoal faz piquenique em cima dos túmulos, né? Assim, não foram retirados os túmulos, os corpos sim, já não existe mais resto nenhum embaixo, mas os túmulos demarcando que ali era antigamente o cemitério foi preservado. Que é a história da cidade. Mais uma vez o respeito pela cultura, eles não foram lá, removeram tudo e urbanisticamente falando, isso vai virar uma praça, né? Esquece a história. A história está lá preservada e ela existe junto com o jeito atual de vida deles, os hábitos, que é fazer piquenique, é sentar na grama, é ler um livro, praticar yoga. É incrível mesmo. Eu quero só para a gente fechar Amos Rex. Mas o Amos Rex é um museu que me chamou muito a atenção. Primeiramente porque ele é subterrâneo. Então ele tem a parte das exposições, que é o primeiro pavimento negativo, né, que é o subsolo. Abaixo dele tem mais alguns pavimentos e lá embaixo é equivalente ao 8º andar, mais ou menos, é que passa a linha de trem, né, de metrô. Então, e mesmo ele inserido no subsolo, a luminosidade natural dele é incrível, porque você no nível da rua, você vê tipo os domos, né? Os domos, né? As clarabóias, né? Redondas de vidro, imensas, que essa luz natural está logo já no saguão de entrada. E a preocupação com tudo, com a acústica, em tornar um ambiente extremamente silencioso, a arte que tem no teto, são flores de tecido, mais de 400 flores de tecido, compondo um efeito estético, tanto arquitetônico quanto de som, de acústica. E as obras, a gente presenciou
I Feel Now. Que é Sinta o Agora. Então, todas as artes que remetem a você estar ali agora, que é uma coisa que a gente está falando. Você está aqui, mas você está com a cabeça em outro lugar, ou você está em um lugar mexendo no celular, você não está vivendo aquilo. Então, ali era para você desconectar, e a experiência foi incrível, tanto arquitetônica quanto de acervo. Adriana Paiva, Álvaro Guilhermo, imagina, uma experiência incrível. Sim. Que bom que a gente pode compartilhar com o nosso público um pouco do que são essas vivências proporcionadas pelo Clube Design. Exato. Aqui no Litoral Paulista, né? Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista, nesta edição direto da Porto Belo Shopping, recebendo a nossa querida Adriana Paiva e o nosso querido Álvaro Guilhermo. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado por compartilhar com o nosso público. Muito obrigada. Obrigado. Esse universo tão incrível. Sim. Obrigado. Obrigada. Galeria do Arte, combinando móveis e objetos com um pouco de poesia. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. O que torna uma casa aconchegante? Cortinas, persianas, tapetes, almofadas. E aquela roupa de cama fofinha e cheirosa. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Ter um lugar ao qual pertencer é fundamental. Um lar singular e único para compartilhar momentos, lembranças, histórias. Habitar e Design, planejando novos tempos. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Tideli Santos. A experiência de viver outdoor. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no Litoral Paulista.